Você já sentiu lá no fundo que nasceu para mais? Como se existisse dentro de você uma chama que não aceita ser pequenininha? Uma necessidade quase física de ser visto, reconhecido, valorizado. E quando isso não acontece, parece que alguma coisa apaga por dentro. Talvez você até diga que não liga tanto para aplauso, mas se ignoram a sua presença, se não percebem o seu esforço, se não enxergam a sua luz, algo dói. Dói lá dentro. Se você tem o Sol em Leão, fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu quero que você entenda de uma vez por todas essa força que mora em você, sem caricatura, sem meme, sem exagero. Oi, meu nome é Denise, eu sou astróloga e hipnoterapeuta, e aqui nesse canal eu falo de autoconhecimento, de ressignificação de crenças limitantes e de desenvolvimento pessoal na prática. Quando a gente fala de Sol no mapa natal, a gente está falando do centro. O Sol é aquilo que te dá vitalidade. É a parte da sua identidade que precisa existir com autonomia. Pensa no Sol literal mesmo, lá no céu. Ele ilumina, aquece, sustenta a vida. No mapa, ele representa aquilo que você precisa ser para se sentir vivo. Não é o que você faz por obrigação. Não é o que esperam que você faça. É o que quando você faz, algo dentro de você diz: agora sim. E quando o Sol está em Leão, essa identidade vem com intensidade. Leão é o arquétipo do rei, mas não no sentido do poder autoritário. É o rei que sabe que nasceu para ocupar o centro do próprio reino. Leão é o único signo regido pelo próprio Sol. Então, quando o Sol está em Leão, ele está em casa. E isso intensifica tudo que é identidade, brilho e expressão. É fogo fixo. E o que isso quer dizer na vida prática? Quer dizer que você não nasceu para ser coadjuvante da própria história. Existe em você uma necessidade profunda de expressar quem você é, de criar, de liderar, de imprimir a sua marca. O Sol em Leão precisa sentir que a sua existência tem impacto. É aquela pessoa que quando entra numa sala, muda a atmosfera, mesmo que ela nem perceba. É quem tem presença, quem naturalmente assume o comando. É quem se sente um pouco estranho quando precisa se diminuir demais para caber. Psicologicamente, Leão fala sobre identidade construída a partir da autoexpressão. A criança que desenha e quer mostrar o desenho, que canta e olha para os pais esperando aplauso, que faz uma gracinha e observa se foi visto. Eu sei porque eu tenho um desse em casa. Essa criança não quer só atenção, ela quer validação da própria existência. E o Sol em Leão carrega isso para a vida adulta. Não é sobre vaidade superficial, é sobre precisar sentir que a sua luz tem lugar. Essa energia aparece em escolhas como querer trabalhar com algo onde possa criar ou liderar, sentir frustração em ambientes onde é ignorado, precisar de autonomia para decidir, se magoar quando não é reconhecido. E muitas vezes a pessoa com Sol e Leão oscila entre dois extremos. Ou ela assume essa presença com confiança, ou ela finge que não quer aparecer, mas por dentro ela se sente invisível. Porque a grande questão aqui é identidade. Leão pergunta o tempo todo: quem sou eu quando eu tô no centro? E se essa pergunta não é respondida com maturidade, pode virar uma busca constante por validação externa. Mas quando é bem vivida, é brilho, é generosidade, é coragem de ser quem se é. O Sol em Leão quer viver com o coração aberto. Na vida prática, o Sol em Leão aparece de um jeito muito claro. Você precisa sentir que é protagonista da sua própria história. Não significa mandar em todo mundo, hein? Mas significa sentir que a sua presença faz diferença. No trabalho, por exemplo, se você está num ambiente onde as suas ideias são ignoradas, onde você só executa ordens mecânicas, onde ninguém reconhece o seu esforço, a sua energia cai. Você começa bem animado, cheio de brilho, mas se não há espaço para você se expressar, se desenvolver, você vai murchando. O combustível psicológico do Sol em Leão é reconhecimento com autenticidade. Não é aquele elogio vazio, não. É sentir que aquilo que você entrega tem valor real. Quando você cria algo, um projeto, uma solução, um evento, uma liderança, e as pessoas reagem positivamente, você se sente vivo, energizado, inspirado. Agora, quando você se sente desconsiderado, ignorado ou substituível, dói mais do que você admite. E muitas vezes você reage de duas formas.
Ou exagera na afirmação, fala mais alto, impõe mais, quer provar que é melhor, ou faz o movimento contrário, se fecha, finge que não liga, mas guarda ressentimento. Percebe como isso não é sobre ego inflado? É sobre necessidade de validação da identidade. Nas relações afetivas, o Sol em Leão precisa ser escolhido, não apenas amado, escolhido. Precisa sentir admiração, precisa sentir que é especial para o outro. E quando não sente isso, pode começar a dramatizar, provocar ciúmes, testar o parceiro. Não por maldade, mas porque ele quer confirmação. No fundo, o medo oculto do Sol em Leão é ser irrelevante. É não ser importante para ninguém, é não deixar marca nenhuma no mundo. E por trás dessa postura forte, às vezes existe uma insegurança silenciosa até. Ele vive se perguntando: e se eu não for tão bom quanto eu acho que sou? Por isso, a expressão saudável dessa energia é muito bonita. É a pessoa que lidera inspirando as outras. É aquela pessoa que motiva os outros, que compartilha o palco com os amigos, que brilha e permite que os outros brilhem também. Já a expressão desequilibrada aparece como necessidade excessiva de atenção, dificuldade de ouvir crítica, orgulho ferido facilmente, decisões impulsivas para manter a imagem. Por exemplo, o leonino ele pode aceitar um cargo só pelo status, não pela essência. Ou ele pode ficar numa relação apenas para não perder. Ele gasta energia tentando provar alguma coisa. Mas quando o Sol em Leão está alinhado, a pessoa escolhe com o coração, não com a plateia. Ela aprende que reconhecimento verdadeiro vem como consequência da autenticidade, não de performance constante. E aqui tem um ponto muito importante. O Sol em Leão precisa criar. Precisa criar projetos, precisa criar movimento, precisa criar algo que carregue a sua assinatura. Se você não cria nada, você começa a se irritar. Se você não se expressa, você começa a se ressentir. Você precisa colocar a sua energia no mundo. E quando você faz isso com maturidade, vira inspiração. Se você tem o Sol em Leão, existe uma coisa que você precisa garantir na sua vida: espaço para ser quem você é, sem pedir desculpa por isso. Você precisa garantir expressão, precisa garantir autonomia, precisa garantir que a sua criatividade não vai ficar abafada. Quando você se permite ocupar o próprio lugar, não o lugar que esperam de você, mas o seu mesmo, a sua vitalidade volta, o seu olhar acende, a sua postura muda. Para manter essa energia saudável, você precisa cultivar 3 coisas na prática, 3 coisas básicas. Primeiro é a autenticidade, é escolher o que faz sentido para você, não apenas o que gera aplauso. O segundo é generosidade, entender que o seu brilho não diminui quando o outro brilha também. Pelo contrário, ele se expande. E o terceiro é responsabilidade emocional, saber que nem toda falta de reconhecimento é rejeição. Às vezes é só uma expectativa desajustada sua. E o que você mais precisa evitar? Evitar viver em função da plateia. Evitar decisões baseadas em orgulho ferido. Evitar competir onde não existe competição. Quando o Sol em Leão se desequilibra, ele começa a confundir presença com superioridade. Mas presença verdadeira não é precisar se impor. Ela naturalmente ocupa. E o equilíbrio dessa energia é muito bonito. É força com o coração aberto. É liderança com humanidade. É confiança sem arrogância. É entender que você não precisa provar que é sol. Você já é. Leão maduro não precisa rugir o tempo todo. Ele sabe quem é. E justamente por saber, ele pode descansar na própria identidade. E talvez a imagem mais bonita para integrar esse arquétipo seja essa. Um sol que não queima para ser visto. Ele simplesmente nasce todos os dias. E ilumina porque é da sua natureza iluminar. Se alguma coisa desse vídeo ressoou com você, me conta aqui nos comentários. Em que momento da sua vida você percebeu essa necessidade de ser reconhecido? Você já tentou apagar a sua própria luz para caber em algum lugar? Eu vou adorar ler a sua experiência, me conta aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos sobre astrologia e desenvolvimento pessoal. Eu vou deixar um outro vídeo do canal aqui na tela. Eu espero que você goste. Obrigado por ficar até o final. Te vejo na próxima, hein? Tchau, tchau.